Boa noite, professora. Boa noite a todos. Já apresentando os integrantes da nossa equipe, temos aqui o Wade Chiron, Karine Moraes, Maria Luísa, Matheus Samuel e eu, Thiago Silva. Nós iremos falar sobre a biotecnologia na reprodução animal. Então, primeiramente, é importante que eu destaque aqui o porquê da introdução de uma biotecnologia no sistema reprodutivo. Então, o que se tem notado ao longo desses anos é que as peculiaridades tanto da agricultura quanto da pecuária nos países de terceiro mundo ou em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, México, eles induziram essa necessidade em si mesmos, em si próprios, de introduzir e de se adaptar às novas tecnologias para que eles venham a alcançar aumentos de produção, de produtividade, através desse desenvolvimento, mas sempre buscando ali, objetivando custos minimizados. E é exatamente esse o papel da biotecnologia aí. Fazer com que esses países eles venham a atingir os níveis adequados de qualidade e produtividade que o mercado tanto exige. Justamente porque as características genéticas dos animais de produção eles podem ser mais rapidamente alterados utilizando essas técnicas biotecnológicas em vez desses métodos convencionais de seleções aí que existem. Então, o objetivo é justamente produzir animais mais saudáveis e eficientes. Dando um aparato geral sobre a biotecnologia ali que é justamente utilizada para essas diversas aplicações tecnológicas que usa ali os sistemas, os organismos vivos ou parte deles. Nesse contexto temos ali os gametas, né, que são parte desses organismos vivos, os gametas e os embriões que são eles que dão o início ao desenvolvimento e eles constituem aí uma boa ferramenta para a otimização dessa produção animal nas indústrias. E isso ocorre ali, os animais eles transferem suas características genéticas para as próximas gerações por meio dos gametas, que são os ovócitos e os espermatozoides, ali no masculino e feminino, onde o embrião ele é formado quando o ovócito ele é fecundado por um espermatozoide e iniciando ali o desenvolvimento de um novo indivíduo. Após essa fecundação ocorrem as várias fases do desenvolvimento embrionário, blastômeros, a fase de Morel ali, até chegar ali naquela progressão geométrica de 2, 4, 8, 16 células ali no decorrer do oviduto. Ao chegar no útero, é formado ali o embrião ele flutua ali livremente no lume uterino. Dessa forma, os gametas e os embriões eles podem servir para diversas finalidades biológicas, uma vez que eles mesmos eles podem ser removidos do trato reprodutivo, conservando fielmente ali, na maioria das vezes, a sua integridade física e a sua funcionalidade de produzir um indivíduo não muda. Então vejo agora as principais biotécnicas aí usadas nesse sistema de reprodução animal. Boa noite a todos, me chamo Matheus Samuel e vou falar agora sobre a criopreservação, fazer um aparato geral sobre a técnica. A criopreservação ela é uma técnica que consiste na conservação de material biológico. Esse material biológico nós podemos especificar como componentes celulares. Esse material ele é depositado em nitrogênio líquido, que vai ter como princípio básico a redução da temperatura para o negativo. O material ele pode ser mantido por tempo indeterminado, o metabolismo celular vai ser bastante reduzido e quando descongelado, o material ele prossegue os seus processos fisiológicos naturalmente. E posteriormente ele pode ser usado para inseminação artificial e fecundação in vitro e transferências nucleares, que são outras biotécnicas. Além de ser usado como na reprodução assistida nos seres humanos, a criopreservação também vem sendo muito importante para o trabalho de conservação de espécies que estão ameaçadas de extinção. Então, agora falando especificamente sobre os procedimentos técnicos, bom, o sucesso dessa técnica ele vai depender de alguns cuidados específicos, que se resumem basicamente na melhor escolha do crioprotetor. Os crioprotetores são compostos responsáveis por substituir a água intracelular e estabilizar as membranas. Obviamente deve ser feito um controle dos volumes e das concentrações desses compostos. Existem dois tipos de crioprotetores, os intracelulares, que possuem baixo peso molecular e com isso vão ter maior capacidade de penetrar as células. Eles possuem também alta solubilidade e capacidade de formar ligações entre o hidrogênio e a água, evitando a formação de cristais de gelo no meio intracelular. Esses crioprotetores são à base de glicerol, amidas e principalmente dimetilformamida.
E o segundo tipo de crioprotetor é um crioprotetor extracelular, composto por moléculas de alto peso molecular que não penetram a membrana celular. Eles agem aumentando a osmolaridade do meio extracelular, ou seja, eles vão aumentar a quantidade de partículas dissolvidas no interior da célula. E com isso vão forçar as moléculas de água lá presentes passarem para o meio extracelular e vão impedir a formação de cristais de gelo no seu interior, assim como o intracelular. E esses crioprotetores, eles são à base de açúcares, lipoproteínas ou alguns aminoácidos. Finalizando o tema de criopreservação, trouxe aqui 3 exemplos de aplicabilidades da criopreservação na fauna brasileira. O primeiro é a caracterização e criopreservação de sêmen da onça pintada. Esse trabalho tem como principal objetivo fazer um banco genético dessa espécie, que, como muitos sabem, é uma espécie que está ameaçada de extinção, que aliás já está extinta no bioma da Caatinga, aqui no Brasil. O segundo trabalho é a criopreservação de recursos genéticos de animais brasileiros, que também tem como objetivo fazer um banco genético de espécies que são voltadas para a pecuária, como ovinos, equinos, bovinos e suínos. E por último, o terceiro trabalho é aplicações da biotecnologia na reprodução de serpentes. Esse trabalho faz um apanhado geral sobre técnicas que são usadas nos Estados Unidos e espécies específicas de cobra que podem ser usadas na fauna brasileira. Boa noite, me chamo Ed Shairon e irei falar sobre inseminação artificial. Porém, para que o entendimento seja mais claro, vou focar na inseminação artificial em bovinos. A inseminação artificial foi a primeira grande biotecnologia reprodutiva aplicada ao melhoramento genético dos animais domésticos. Em bovinos, é uma técnica bem estabelecida nos dias atuais e tem sido implementada em combinação com programas de seleção genética, que incluem testes de progênie e de avaliação de desempenho. Ela tem contribuído e continuará a contribuir de maneira significativa para a produtividade de carne, mas sobretudo de leite, para a qual proporciona forte impacto. De maneira geral, a inseminação artificial é uma técnica que consiste em depositar no aparelho genital de uma fêmea, com a ajuda de instrumentos adequados, o sêmen de um macho colhido artificialmente. O sêmen colhido por um processo variável e adequadamente diluído serve para a inseminação artificial de um elevado número de fêmeas, o que permite multiplicar a capacidade reprodutiva dos machos e, portanto, constitui um poderoso meio de melhoria do gado. Essa técnica impôs-se em todo o mundo como um método de grande interesse do ponto de vista zootécnico-econômico, incrementando os rendimentos produtivos através da melhoria acelerada e da uniformidade no reagrupamento das populações. Os resultados positivos obtidos nessas últimas décadas testemunham essa possibilidade válida tanto para os países mais desenvolvidos como para os países em processo de desenvolvimento. A necessidade de uma rápida melhoria na estrutura das raças, o aumento da produção, bem como o máximo emprego de reprodutores selecionados, difundiu consideravelmente o método da inseminação artificial, principalmente na espécie bovina, de forma que hoje se insemina artificialmente mais de 150 milhões de vacas e novilhas aptas para a reprodução. Agora eu vou falar um pouco das etapas envolvidas na técnica de inseminação artificial. A coleta do sêmen constitui a primeira operação a se efetuar. Nos mamíferos domésticos existem 2 formas, por recolha sobre a fêmea pós-coito e por recolha sobre o macho. Para desenvolvê-las foram preconizados diversos métodos, alguns com esponjas vaginais ou aparelhos de borracha colocados nas vias genitais da fêmea, outros como a criação de fístulas ou punção direta no testículo. Também existem outros métodos, porém de uso pouco frequente, como a eletroejaculação, o amaciamento das vesículas seminais, etc. Após a coleta e já no laboratório, ocorre tratamento do sêmen, onde podem ser avaliadas e medidas uma série de características e propriedades do mesmo através do controle da sua qualidade. Estes exames são conclusivos ao permitir a diluição do sêmen e a sua posterior utilização, ou se for o caso, a sua eliminação. Dentre estes procedimentos temos o volume do sêmen ejaculado, a motilidade massal, a concentração zoospermica, a porcentagem dos espermatozoides mortos e anormais, controles biológicos e bioquímicos, a diluição do esperma, o congelamento do sêmen no caso da conservação e a qualidade sanitária do mesmo. Em seguida, é importante saber o momento ideal para a inseminação na vaca. Portanto, há alguns fatores que o determinam, como a capacidade de sobrevivência dos espermatozoides nos órgãos sexuais femininos, a necessidade da maturidade dos espermatozoides,
o tempo de maturidade do óvulo e sua passagem pelo oviduto. Em geral, como média, as vacas permanecem no cio por 18 horas e ovulam 14 horas depois, sendo a vida do óvulo de 6 a 10 horas. Em função desses fatores, e para obter uma fertilidade ideal, as vacas podem ser servidas durante os últimos terços do período de cio ou algumas horas depois deste ter terminado. Boa noite, me chamo Maria Luísa e irei falar sobre produção in vitro de embriões bovinos. Ele compreende em 3 etapas desenvolvidas em laboratório, sendo a maturação ósseo in vitro, a fecundação dos ócitos in vitro e o cultivo embrionário in vitro, até os estádios de mórula e blastocisto. A maturação in vitro é uma técnica reprodutiva que permite que os ócitos atinjam a metafase 2 in vitro e adquiram competência para serem fecundados e assim iniciam a embriogênese. Na maioria das espécies, os ócitos inclusos em folículos primordiais presentes no ovário se encontram em estágio quiescente, além de serem pequenos e imaturos. Contudo, em intervalos regulares, certo número deles começa a crescer e maturar, mas de todo esse potencial em vivo, somente um ócito será ovulado e o restante sofrerá artrese. Na década de 60, Edwards verificou que o desenvolvimento de maturação nuclear dos ósseos, a partir da remoção dos mesmos do ambiente folicular, era um fenômeno comum em várias espécies, incluindo a bovina. Ao cultivar in vitro ócitos inclusos em folículos e ócitos livres, foi possível concluir que o fator inibitório da maturação estava presente no folículo, pois este desapareceria com a remoção dos ócitos do ambiente folicular. Somente após a conclusão dos processos de maturação nuclear e citoplasmática é que o ócito se torna competente para permitir o sucesso da fecundação e do desenvolvimento embrionário inicial. A maturação inadequada, seja do núcleo ou do citoplasma, inviabiliza a fecundação e aumenta a ocorrência da polispermia, da partenogênese e desbloqueia o desenvolvimento embrionário. Na fecundação in vitro, até a década de 40, o conhecimento era baseado no estudo de ovócitos, porque, ao contrário dos mamíferos, a fecundação ocorre externamente ao sistema reprodutor da fêmea. Foi postulado que os espermatozoides de algumas espécies mamíferas necessitavam de algum tempo no trato reprodutivo feminino, antes de adquirir a capacidade de penetrar nos oócitos. Este conjunto de mudanças foi denominado de capacitação espermática, que ocorre pela remoção dos fatores descapacitantes presentes no plasma seminal, basicamente proteínas e outras substâncias que recobrem a membrana do espermatozoide. Um aumento no interesse na fecundação in vitro de ócitos de mamíferos ocorreu após a descoberta da capacitação espermática, e em poucos anos, ócitos de coelha foram fecundados in vitro utilizando espermatozoides e capacitados no útero. Portanto, somente após 20 anos é que o processo de fecundação de ócitos de coelho foi repetido, desta vez em bovinos, até 1985. O nascimento do primeiro bezerro por fecundação in vitro ocorreu em 9 de junho de 1981. Neste trabalho foram utilizadas 22 doadoras e 7 receptoras, e para a fecundação foram utilizadas amostras de sêmen fresco e congelado, que é na maioria dos laboratórios. No processo de fecundação in vitro, em bovinos usa-se sêmen congelado. No cultivo embrionário in vitro, foi comprovado que embriões bovinos em estágio inicial de desenvolvimento poderiam ser cultivados até a fase de blastocisto, fora do ambiente uterino de fêmeas bovinas. Mas devido ao sucesso destes trabalhos e à grande dificuldade em transpor o bloqueio sofrido pelos embriões bovinos no estágio de 8 células, pesquisadores de todo o mundo passaram a cultivar os embriões utilizando tubo uterino de diferentes espécies animais, incluindo camundongos, coelhos, ovelhas e até mesmo ovos de galinha para o cultivo de embriões bovinos. O cultivo pode se estender até o 7º dia após a fecundação in vitro, quando é realizada a seleção e a avaliação dos embriões para transferência ou criopreservação, para avaliação de taxa de eclosão ou da qualidade embrionária, principalmente pela determinação do número e a viabilidade dos platômeros. O cultivo in vitro pode se estender até o 8º ou 9º dia após a fecundação in vitro. Boa noite, me chamo Karine e vou falar um pouco sobre a clonagem. Em 1903, Herbert Weber definiu clonagem como sendo um conjunto de organismos, células ou moléculas que se originam de forma assexuada a partir de uma única célula, sendo estes idênticos à célula original. Quanto às vantagens dessa técnica, Rumpf diz que a contribuição da clonagem pode ser verificada no melhoramento animal, no suporte de transgênicos e na preservação de espécies. O primeiro relato de sucesso da aplicação da técnica foi em 1902, quando Hans Spearman separou os blastômeros de embriões de 2 células de salamandra, dando origem a um indivíduo adulto. Em 1951,
Riggs e King nuclearam oócitos de uma rã e o fundiram com células de embrião no estágio de blástula, que se desenvolveu até o estágio de girino. Em 1986, Stino Willardson provou que o núcleo podia ser reprogramado e assumir o desenvolvimento de um oócito enucleado. Já em 1995, Campbell provou que era possível que células diferenciadas fossem reprogramadas e assumissem o desenvolvimento de um novo indivíduo. Ele anunciou o nascimento de 2 cordeiros produzidos a partir de células embrionárias que foram cultivadas e diferenciadas in vitro. Nesse mesmo ano, a equipe do professor Wilmot obteve o nascimento de Polly, que foi o primeiro cordeiro transgênero produzido por transferência nuclear. 2 anos depois, em 1997, anunciou o nascimento de Dolly, o primeiro mamífero nascido a partir de transferência do núcleo de uma célula somática. Isso revogava o antigo dogma da biologia que dizia que uma célula somática só poderia originar 2 iguais a ela e com a mesma função. Sendo assim, os mamíferos podem ser clonados de 2 maneiras, ou por meio de transferência nuclear ou via fissão de embriões. Na primeira forma, ocorre a transferência de núcleo de células derivadas de qualquer célula diploide, que são as células somáticas, para um oócito anucleado, para depois produzir embriões que são capazes de sobreviver normalmente. Já a segunda forma é descrita como uma produção artificial de gêmeos. Quanto à eficiência dessa técnica, sabe-se que para as fêmeas é de 7% e para os machos é de 12%. E quanto à mortalidade neonatal, a maioria dos casos são entre as fêmeas. Vale ressaltar que a clonagem via transferência nuclear ainda é muito ineficiente, porque não se obtém nem 5% dos embriões clonados nascidos vivos. O histórico de clonagem no Brasil ele gira em torno dos clones bovinos. No dia 17 de março de 2001, em Brasília, nasceu o primeiro clone a partir de célula embrionária. No dia 27 de abril de 2002, em São Paulo, nasceu o primeiro clone a partir de célula diferenciada jovem. E em julho de 2002, também em São Paulo, nasceu o primeiro clone a partir de célula diferenciada adulta. E a partir de março de 2005, uma associação do grupo da USP, coordenada pelo professor Meirelles, juntamente com uma empresa de biotecnologia, a Vitrogen, criaram as condições para a realização de uma rotina permanente na produção de clones no Brasil. Bom, apesar dos progressos com essa técnica, ainda são necessários muitos estudos para identificar anomalias nos embriões gerados. Sendo assim, a clonagem reprodutiva, mesmo levando em consideração essas dificuldades de se produzir indivíduos sadios, ela pode ser empregada para multiplicar determinados genomas e, como dito anteriormente, também contribui no melhoramento animal, no suporte de transgênicos e na preservação de espécies. Então, dando um aparato geral de tudo que já foi mostrado, durante séculos, os animais domésticos eles foram selecionados para características específicas, tanto de interesse biotecnológico quanto de interesse da zootecnia. Então, esses animais eles foram selecionados para produzir, como por exemplo, carne, como é o caso da vaca, ovelha, porco, galinha. Produzir também leite, como é o caso também da vaca, tem a cabra. Produzir lã, como é o caso das ovelhas. Ovos, como é o caso das galinhas e algumas outras aves. Então, essas são combinações de mais de uma característica. Então, reiterando, o objetivo é justamente desse objetivo de reprodução animal, é justamente produzir animais mais saudáveis e mais eficientes. Então são várias as alterações que elas podem ser feitas, como por exemplo antecipar a maturidade sexual, eventualmente a puberdade, criar indivíduos resistentes a parasitas, melhorar a eficiência alimentar, produzir menos gordura, mais proteína na carne, no leite, adequar o tamanho dos bezerros durante a gestação para facilitar ali o nascimento, minimizar a dificuldade do parto. Então são muitas as aplicabilidades biotecnológicas aí nessa área de reprodução animal. Então digamos que o maior desafio hoje consiste em justamente
incorporar essas biotecnologias de forma racional nos sistemas de produção animal. E essas foram as referências do nosso trabalho.